E olha, e a encíclica Magnifica Humanitas reflete sobre os desafios e oportunidades da humanidade diante da revolução tecnológica, especialmente na inteligência artificial. O Papa Leão XIV recorda que o processo tecnológico deve estar sempre a serviço da dignidade humana e do bem-estar comum. Para nos ajudar nessa reflexão, contamos com a participação do Railson Araújo. Ele é leigo, catequista, teólogo, mestrando em Teologia Pastoral pela PUC São Paulo. Seja bem-vindo, Railson, para conversar conosco sobre esse assunto importante. Isso aí, olha, um ótimo dia. Obrigada por estar conosco aqui no Família dos Devotos. Gostaria, não é, de começar já com uma pergunta. O que é a doutrina social da Igreja e como a doutrina social da Igreja pode, então, ajudar cristãos e também a sociedade a discernirem os desafios éticos da era digital? Muito bem, bom dia, Padre Tiago, Jéssica e a toda a audiência aí da Família dos Devotos. Uma alegria estar falando com vocês aqui nessa manhã. Bom, a doutrina social da Igreja, eu gosto de ilustrar da seguinte maneira. Imagina que você está diante de um armário no qual você começa a puxar diversas gavetas, né? Então, uma gaveta é a doutrina da Igreja acerca da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como eles vivem essa comunhão perfeita, esse mistério de amor que nós celebramos alguns dias atrás. Pois bem, então esse é um departamento ali da doutrina da Igreja. Um outro departamento, você vai puxando, é a liturgia, é a doutrina dos sacramentos, não é? E uma dessas gavetas é a doutrina social, que não é uma doutrina menor que as outras, tá? É uma doutrina tão importante quanto as outras, e ela diz respeito de como a Igreja, como cristão, lê os acontecimentos, os desdobramentos da sociedade, né? Então, como que nós, à luz do Evangelho e da tradição da Igreja, vamos avaliando e modelando o nosso comportamento diante de algumas situações que se desenvolvem, não é? Então, quando nós falamos em relação à distribuição, ou redistribuição dos bens, a questão da aquisição dos bens materiais, o modelo de economia, o acesso à educação, à saúde, à moradia, como o cristão se relaciona com essas questões. Quando nós não somos norteados pelos valores dos evangelhos, nós podemos ter essa nossa mentalidade sequestrada por uma ideologia. E aí que surge a doutrina social da Igreja, porque ela nos ajuda, à luz dos valores do Evangelho, à luz da pregação evangélica, nos dá critérios, nos fornece critérios para a gente ler e discernir como devemos nos comportarmos diante dessas situações. Railson, você pode explicar para a gente como que o Papa Leão conseguiu fazer esse paralelo com a Rerum Novarum? Padre Tiago, é muito interessante que quando o Papa Leão foi eleito, e logo que ele foi anunciado ali no balcão da Praça de São Pedro, né, que o nome ia ser Leão XIV, eu automaticamente liguei a Leão XIII e principalmente ao momento, né? Porque o que acontece? O Papa Leão XIII, que é um Papa ali do final do século XIX, ele é um Papa que ele faz uma leitura daquilo que nós chamamos na história de Segunda Revolução Industrial. Então ele olha de maneira de um modo muito criterioso, né, como pastor, e ele vê o seguinte: a Segunda Revolução Industrial, ela traz uma renovação, traz inovações para o desenvolvimento trabalhista, vamos dizer assim, mas ele se preocupa porque ele não está vendo esse desenvolvimento na dimensão da produção, ao mesmo tempo que há esse desenvolvimento, ele não vê que essa evolução se, de alguma forma, protege a dignidade humana. Essa é a preocupação do Papa Leão XIII. E aí, quando o Leão XIV, Robert Prevost, escolhe pelo nome Leão, nós estamos justamente nesse momento de revolução tecnológica, de avanço de inteligência artificial. E quando ele escolhe Leão XIV, justamente essa foi a leitura de muitos de nós que pesquisamos e estudamos sobre o ensino social e o diálogo igreja e sociedade.
Assim como o Leão XIV, o Papa, que respondeu às demandas da segunda Revolução Industrial, Robert Prevost, o Papa Leão XIV, lê agora as implicações dessa revolução tecnológica, essa revolução causada pela inteligência artificial. Mais uma vez, evolução na dimensão técnica, mas essa evolução preserva vozes e a identidade humana? Está preocupado com a dignidade humana ou não? Ou apenas responde ao interesse de alguns grupos ou de algumas pessoas? Nossa, é interessantíssimo pensar em tudo isso, hein? Analisar de fato. Agora, Railson, quais são então esses pontos que o Papa Leão XIV, ele convida a igreja a refletir, sobretudo para o resgate da nossa humanidade magnífica? Muito bem. Aqui, Jéssica, nós poderíamos... Claro, o texto ele não é um texto simples, ele merece a nossa leitura com muita atenção e também como oração, tá? Então é uma encíclica, é um texto... não é que ele é denso na linguagem teológica, não é isso. É uma linguagem que também tem elementos técnicos, mas dialoga com o dia a dia da humanidade. Mas quando eu quero dizer que ele merece uma leitura atenta, é porque o Papa Leão XIV, ele traz elementos ali que pode parecer de maneira muito... a gente pode ali deixar esses elementos passarem, né? Principalmente nesse modelo que nós estamos como sociedade, onde nós estamos correndo a todo momento, a todo instante, e às vezes a gente não consegue deter tempo suficiente diante de algumas demandas que exigem de nós tempo e concentração. E aqui é um elemento que aparece lá no texto, né? Então nós estamos muitas vezes absorvidos neste ritmo alucinante, principalmente nós que estamos aí nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, dentro desses mecanismos de trabalho no qual a gente precisa responder tudo e a todo momento, hiperconectados, e existem questões na vida que precisam de tempo, de atenção, de meditação, de concentração, de espiritualidade. Então esse é um dos elementos, por exemplo, que o Papa traz ali no texto. A poesia, ela nasce justamente desse drama que é a vida, das alegrias, do abraço, do toque, do contato físico, da troca de palavras, da troca de olhares. Tudo isso marca a magnífica humanidade. Nenhuma inteligência artificial é capaz de olhar nos nossos olhos, de nos escutar com o coração e não apenas com os ouvidos, ou menos ainda, apenas por conta de um hardware, de um alto-falante. Então é aí que consiste essa magnífica humanidade que nós não podemos perder nunca, jamais. Muito bem, Railson, você poderia aprofundar para a gente a diferença entre o processo tecnológico autêntico e o paradigma tecnocrático criticado pelo Papa nessa encíclica? Mas, Thiago, é interessante que a minha pesquisa na PUC São Paulo é o ensino social dentro do pontificado do Papa Francisco. E a crítica ao paradigma tecnocrático já aparece com o Papa Francisco. Então, o Papa Leão XIV vai na mesma esteira, né? Então, o que é o paradigma tecnocrático, né? É o uso inadequado das novas tecnologias, ou um uso que apenas tenta... vai beneficiar alguns, né? Então imagine o seguinte, a gente já está se deparando com essas situações, por exemplo, no nosso dia a dia. Às vezes a gente chega até um determinado estabelecimento, por exemplo, e ao invés de a gente ser atendido por pessoas, nós somos atendidos por um totem. Fazemos um pedido por um totem, recebemos o pedido ali, talvez, né? Tem até alguns restaurantes fora do Brasil, e talvez alguns do Brasil já comecem a fazer uso dessa tecnologia. Você tem um robô que entrega ali o seu pedido, deixa ali o seu pedido. Então, aí que entra a preocupação com o paradigma tecnocrático. Há uma grande evolução nas tecnologias, mas essa tecnologia, ela pode ser adquirida por alguns que têm o recurso financeiro, e estes que detêm o recurso financeiro vão se utilizando dessas tecnologias, vão investindo cada vez mais nessas tecnologias e lucrando através dessas pesquisas e os benefícios que ela pode trazer.
E às vezes essas pesquisas e o uso dessas tecnologias, muitas vezes ocupa espaços que eram ocupados pela humanidade. Então, o grande exemplo disso, e eu acho que aqui é interessante para o nosso telespectador entender o ponto central dessa crítica, é esses espaços de trabalho que antes eram ocupados por 2, 3 pessoas, esse espaço é substituído por 2, 3, 4 robôs, né? Só que o robô, quando ele sai dali, o robô não tem uma família para alimentar, o robô não tem uma família para cuidar, para educar, e aqueles 3, 4 empregadores que ocupavam aquele espaço de trabalho, eles vão trabalhar em qual lugar? Como é que eles vão levar recursos financeiros para se alimentarem e cuidarem das suas famílias? E aí que entra a dimensão do paradigma tecnocrático. O progresso tecnológico é diferente. O progresso tecnológico tem a ver com uma tecnologia que, por exemplo, pesquisa como nós podemos nos locomover através de um carro ou de uma moto que não polui tanto o ambiente, ou como podemos, numa determinada fábrica que emitia gases que poluía a camada de ozônio, como essa fábrica pode, através do uso da tecnologia, fazer a mesma função, mas sem agredir o meio ambiente, sem agredir a camada de ozônio, ou sem trazer prejuízos aos operadores que ali estão. Então essa é a diferença entre progresso tecnológico autêntico e o paradigma tecnocrático. Nossa, interessantíssimo. Ficaríamos muito tempo aqui falando sobre essas questões todas. Agora, eu preciso, de fato, fazer uma última pergunta aqui rapidinho. Olha, que atitudes concretas, então, os cristãos são chamados a assumir para construir uma civilização do amor também no ambiente digital? Civilização do amor é uma expressão que aparece na boca do querido Papa Paulo VI. Foi Papa de 1963 até 1978 e depois marcou muito o pontificado de João Paulo II. Né? João Paulo II falava muito de construir a civilização do amor. E, Jéssica, como a sua pergunta é bem específica na dimensão do ambiente digital, a lógica dos algoritmos, muitas vezes, elas funcionam da seguinte maneira. As pessoas ficam mais tempo em qual tipo de publicação, em qual tipo de vídeo? Geralmente aquelas publicações que mexem com as suas emoções. Ou porque eu gostei muito, ou porque eu detestei. É assim que geralmente funciona, né? Então, nossa, como essa pessoa escreveu isso? Isso aqui é terrível. Ou, nossa, isso aqui é tão divertido, né? Vou assistir várias e várias vezes, ou vou ler aquilo várias e várias vezes. Essa é a lógica do algoritmo. Então, às vezes, a gente se depara com coisas boas que ativam ali o nosso riso, mas muitas vezes o algoritmo nos entrega aquilo que deixa a gente talvez um tanto irritado. E algumas pessoas que produzem conteúdo para a internet entenderam muito bem como funciona essa lógica. Só que nem sempre essas pessoas conseguem produzir aquilo que abre o nosso sorriso, né? Então, às vezes, é mais fácil produzir em cima das polêmicas, em cima daquilo que nos irrita, tá? Então, aqui está um ponto muito interessante para a gente refletir sobre. Se nós temos uma quantidade grande de coisas que são produzidas no ambiente da internet, que mexem ali com o ódio, com a raiva, nós cristãos, que precisamos construirmos então a civilização do amor, precisamos ocupar estes espaços e falarmos da boa nova do Evangelho, da mensagem de Jesus, de uma mensagem de vida, de uma mensagem de esperança. É preciso, então, sabotar essa lógica do algoritmo, que está muito marcada pelo ódio, pela raiva, pelo confronto. O cristão, então, é chamado a ir num caminho diferente. E é assim que nós vamos semeando a civilização do amor, não só no ambiente digital, mas em todos os ambientes no qual nós marcarmos presença. Que interessante. Sal da terra e luz para esse mundo. Olha, que entrevista maravilhosa, não é, padre? Exatamente, Railson, muito obrigado por contribuir, por refletir conosco. É o Papa Leão e a nossa igreja preocupado com a dignidade humana. Um abraço fraterno. Isso aí, obrigada, viu, pela sua participação. Saúde, paz, muitas bênçãos. Amém. Muito obrigado. Até a próxima.